Olá, viva! Desde o início da guerra da Ucrânia que a desproporção entre as forças ucranianas e russas em termos de equipamento é, poderíamos dizer, gigantesca. Como um artigo da CNN nos dá conta, um artigo de dia 25 de fevereiro, portanto imediatamente a seguir ao início da invasão, mostra-nos que em termos de equipamento esta desproporção é de facto enorme, embora depois os ucranianos tenham conseguido colocar muito mais soldados no terreno em termos de equipamento. Propriamente dito, há uma desproporção realmente muito grande. Isto tem levado as autoridades ucranianas a solicitar muita ajuda militar, e tem havido muitos países ocidentais que têm tentado proporcionar essa ajuda, como o caso dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, da França, da Itália, dos países nórdicos e da Turquia e de países do leste europeu. Mas as autoridades ucranianas continuam, apesar disso, a insistir. Ainda muito recentemente, outro artigo publicado no Foreign Affairs, escrito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, o Sr. Dmytro Kuleba, que escreve este artigo intitulado Como é que a Ucrânia irá ganhar, em que mais uma vez ele reforça esta necessidade de ajuda urgente por mais, como ele diz, mais armas para conseguir dar a volta, para que os ucranianos consigam dar a volta à situação. Para percebermos mais uma vez, esta enorme desproporção de forças, podemos observar que ele aqui diz-nos qualquer coisa como a artilharia russa supera a nossa em 1:15 nas partes mais cruciais da linha da frente. Então, alguns poucos sistemas de foguetes americanos, americanos, não serão suficientes para ganharmos vantagem. Precisamos urgentemente de mais armas pesadas para mudar a maré a nosso favor. As nossas necessidades mais urgentes são para centenas de sistemas de mísseis, sistemas de lançamento de múltiplos rockets e várias peças de artilharia de 155 mm. Essas armas nos permitiriam suprimir a barragem de artilharia russa. Mas parar a artilharia não é a única preocupação da Ucrânia. Também precisamos de mísseis antinavio, tanques, veículos blindados, defesa aérea, aeronaves de combate para poder lançar contra-ataques eficazes. Isto quase que será dizer que precisávamos que o nosso exército fosse todo novamente reequipado, não é? Com uma série de armamento pesado. Mas perante estas solicitações que têm sido feitas, estes pedidos das autoridades ucranianas, de acordo com uma fonte ucraniana, as necessidades são na ordem dos 500 tanques, 300 sistemas de lançamento de rockets múltiplos e 1000 peças de artilharia de 150 mm, os tais howitzers de 150 mm. E, de acordo também com as autoridades ucranianas, estes números, o que lhes foram até agora proporcionados, estarão em cerca de 250 tanques. Quando se fala em tanques, fala-se aqui também em veículos blindados, em 50
sistemas de lançamento de rockets em relação aos 300 que eles pediam e 250 howitzers em relação aos 1000 que eles pediam. São números, digamos assim, bastante discrepantes e resta saber se efetivamente os países ocidentais serão capazes de fornecer estas armas que estão a ser pedidas, tendo em consideração que, por exemplo, os 500 tanques pedidos, se fizéssemos aqui, se comparássemos aqui com outras situações, o exército inglês neste momento terá pouco mais do que metade destes números de tanques no ativo. Ou quando se fala aqui, por exemplo, nos 1000 howitzers, não é? Nas 1000 peças de artilharia de 155 mm, todo o exército americano, provavelmente, entre todas as unidades, terá aproximadamente também este número, o que significa que são números realmente muito grandes. E a questão que se coloca é se, efetivamente, o Ocidente tem capacidade para satisfazer estes pedidos por parte da Ucrânia. Em relação a isso, e é o tópico fundamental deste vídeo, consiste precisamente nisso, nós temos aqui por um artigo publicado na Rússia, a Rússia, que é um instituto de estudos militares britânico, intitulado Royal United Service Institute, um instituto já muito antigo, fundado em 1831 pelo Marshal Wellington, este artigo, que é de um senhor, escrito por um senhor, que é o Alex Vershnin, que é um ex-tenente-coronel já reformado do Exército dos Estados Unidos, e especialista na área da logística militar, que ele coloca aqui esta questão se os Estados Unidos, que eram considerados o arsenal da democracia, se o Ocidente ainda é capaz de proporcionar este arsenal da democracia. E eu passo a ler aqui umas partes do artigo que me parece que são bastante relevantes para aquilo que aqui nos importa determinar. E diz-nos assim: a guerra na Ucrânia provou que a era da guerra industrial ainda aqui está. O consumo massivo de equipamentos, veículos e munições exige uma base industrial em larga escala para reabastecimento. O combate em massa colocou 250 mil soldados ucranianos, juntamente com 450 mil soldados cidadãos recentemente mobilizados, contra cerca de 200 mil soldados russos e separatistas. O esforço para armar, alimentar e abastecer esses exércitos é uma tarefa monumental. O reabastecimento de munições é particularmente oneroso. Para a Ucrânia, a dificultar esta tarefa ainda estão as capacidades russas de fogo a grande distância, que têm como alvo a indústria militar ucraniana e as redes de transporte em toda a profundidade, portanto, em toda a distância do país. O exército russo também sofreu ataques transfronteiriços ucranianos e atos de sabotagem, mas em menor escala. A taxa de consumo de munições e equipamentos na Ucrânia só pode ser sustentada por uma base industrial em grande escala. E é isto que o artigo aqui
É sobre este tópico, concretamente, que o artigo é bastante relevante sobre a presente capacidade militar dos países ocidentais. E o artigo continua dizendo que essa realidade deve ser um alerta concreto para os países ocidentais que reduziram a capacidade industrial militar e sacrificaram a escala e a eficácia pela eficiência. Essa estratégia baseia-se em suposições equivocadas sobre o futuro da guerra e foi influenciada tanto pela cultura burocrática dos governos ocidentais quanto pelo legado de conflitos de baixa intensidade. Atualmente, o Ocidente pode não ter capacidade industrial para travar uma guerra em grande escala. Se o governo dos Estados Unidos está a planear tornar-se novamente o arsenal da democracia, então as capacidades existentes da base militar industrial dos Estados Unidos, bem como as premissas centrais que impulsionam o seu desenvolvimento, precisam de ser reexaminadas. Sobre o consumo de munição e os estimado na guerra da Ucrânia, o artigo diz-nos não há dados exatos sobre o consumo disponíveis para o conflito Rússia-Ucrânia, nenhum governo publica dados, mas uma estimativa de consumo de munição pode ser calculada usando os dados oficiais das missões de fogo fornecidos pelo Ministério da Defesa russo durante o seu briefing diário. E o artigo apresenta aqui uma tabela que mostra precisamente entre os dias 19 e 31 de maio as missões, o número de missões de fogo. Há dias em que ultrapassam as 700 missões de fogo, no dia 19 eram bastante menos, mas há aqui uma média de 585 missões de fogo por dia, o que são números bastante significativos. E perante isto, o artigo continua dizendo: embora estes números misturem rockets táticos com artilharia convencional, não é razoável supor que um terço dessas missões foram disparadas por tropas de rockets, apenas porque formam um terço da força de artilharia de uma brigada, com outros 2 terços, portanto, 2 batalhões, sendo de tubos de canhões, não é? de artilharia. Isso sugere 390 missões diárias disparadas por artilharia de canhão. Cada ataque de artilharia é conduzido por uma bateria de 6 canhões no total. No entanto, considerando as avarias de combate e a manutenção, provavelmente esse número é reduzido para 4. Com 4 canhões por bateria, a 4 disparos, não é? por canhão, a artilharia de tubo dispara cerca de 6.240 tiros por dia. Estimando aqui um desperdício adicional de 15% para projéteis que foram colocados no chão, mas não foram abandonados quando a bateria se moveu com pressa, projéteis destruídos por ataques ucranianos em depósitos de munições ou de projéteis disparados, mas não relatados em níveis de comando mais altos, esse número pode chegar a 7.176 cartuchos de munição de artilharia por dia. E deve-se notar que o Ministério da Defesa russo relata apenas missões de fogo por forças da Federação Russa. Isso não inclui formações das forças das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, que são números que são tratados, portanto, de forma
diferente como números de outros países. Os números não são perfeitos, mas mesmo que haja aqui uma diferença de 50%, isso ainda não muda o desafio logístico geral. E depois ele vai nos falar aqui da capacidade da base militar industrial do Ocidente. Dizendo-nos aqui: o vencedor de uma guerra prolongada entre duas potências próximas ainda é baseado em qual dos lados tem a base industrial mais forte. Um país deve ter a capacidade de fabricação para construir grandes quantidades de munição ou ter outras indústrias de produção que possam ser rapidamente convertidas em produção de munições. Infelizmente, o Ocidente também não parece ter isto. Atualmente, os Estados Unidos estão a diminuir as suas reservas de munições de artilharia. Em 2020, as compras de munições de artilharia diminuíram 36% para 425 milhões de dólares americanos. Em 2022, o plano é reduzir os gastos com munições de artilharia de 155 mm, os tais howitzers de 155 mm que eram pedidos pela Ucrânia, para 174 milhões de dólares. Isto é, equivalente a cerca de 75 mil disparos, digamos assim, mil obuses para essas peças de artilharia. Mais aqui umas outras, diríamos assim, outros tipos de munições, creio que mais especiais. Eu não sou propriamente entendido aqui na área militar, não é? Mas, portanto, calculo que sejam munições mais especiais, são também mais caras e, portanto, a produção é muito mais reduzida, mas isto tudo poderíamos aqui resumir em suma: a produção anual de artilharia dos Estados Unidos duraria, na melhor das hipóteses, apenas 10 dias, entre 10 dias a 2 semanas de combate na Ucrânia. Se a estimativa inicial de projéteis russos disparados for superior a 50%, isso só prolongaria a artilharia fornecida, neste caso, aqui durante 3 semanas. Em relação a isto, uma outra notícia da Al Jazeera, no canal Al Jazeera de 5 de junho, por exemplo, para termos aqui uma noção, diz-nos que os Estados Unidos, até essa data, tinham fornecido 72 canhões destes de 155 mm, destas peças de 155 mm, à Ucrânia, juntamente com os carros, os tratores que puxam estes canhões, e 144 mil munições para estes canhões. Considerando estes números que aqui estão apresentados neste artigo, estas 144 mil munições, considerando também outras informações das autoridades ucranianas, que dizem que em média disparam cerca de 5 mil tiros de artilharia por dia, muito inferior aos números de disparos dos russos, que podem ascender talvez a cerca de 70 a 100 mil disparos de artilharia por dia. Portanto, vemos aqui a diferença abismal de forças entre os ucranianos e os russos. Mas relativamente a este fornecimento dos Estados Unidos à Ucrânia das 72 peças de 155 mm e das 144 mil munições de que aqui estamos a falar, que foram fornecidas, isso a 5 mil disparos por dia dá aproximadamente para um mês de guerra.
E continuando aqui com o artigo, o autor diz-nos: os Estados Unidos não são o único país que enfrenta este desafio. Um recente jogo de guerra envolvendo as forças dos Estados Unidos e do Reino Unido e da França mostraram que as forças britânicas esgotaram os seus estoques nacionais de munições críticas após 8 dias. Infelizmente, este não é apenas o caso da artilharia. Os Javelins anti-tanque e Stingers de defesa antiaérea estão no mesmo barco. Os Estados Unidos enviaram 7.000 mísseis Javelin para a Ucrânia, cerca de 1/3 do seu estoque, com mais remessas que onde serem enviadas. A Lockheed Martin, no entanto, produz cerca de 2.100 mísseis Javelin por ano, embora esse número possa subir para 4.000 em alguns anos. Isto significa que os 7.000 Javelins que terão sido fornecidos pelos Estados Unidos aqui à Ucrânia, noutras fontes falam-se em 5.000, aqui falam em 7.000, mas de qualquer maneira estamos a falar de qualquer coisa como o fornecimento de Javelins por parte dos Estados Unidos à Ucrânia representa cerca de 2 a 3 anos da produção industrial total destes mísseis. A Ucrânia afirma usar 500 mísseis de Javelin todos os dias, o que eu também acho que este número poderá não corresponder exatamente à realidade e estar aqui talvez exagerado, mas é apenas a minha opinião. Os gastos com mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos são igualmente enormes. Os russos dispararam entre cerca de 1.100 a 2.100 mísseis até esta data. Os Estados Unidos atualmente compram 110 mísseis de cruzeiro e 60 Tomahawk anualmente, o que significa que em 3 meses de combate a Rússia queimou 4 vezes a produção anual de mísseis dos Estados Unidos. A taxa de produção russa só pode ser estimada. A Rússia iniciou a produção de mísseis em 2015, em execuções iniciais limitadas, e mesmo em 2016 as execuções de produção foram estimadas em 47 mísseis. Isso significa que teve apenas 5 a 6 anos de produção em grande escala para conseguir dispor destes mísseis e disparar todos estes mísseis. Os médias ocidentais têm insistido muito que a Rússia está praticamente exausta e que já gastou praticamente todos os seus mísseis e munições. Mas o facto é que nós não vemos os ataques russos a diminuírem, pelo contrário, nos últimos dias têm continuado a ser lançados vários mísseis e, portanto, não me parece que os russos estejam muito preocupados com a quantidade de mísseis que estão a gastar. O artigo aqui continua dizendo: o estoque inicial em fevereiro de 2002 é desconhecido, mas considerando os gastos e a necessidade de manter os estoques substanciais em caso de guerra com a NATO, é improvável que os russos estejam preocupados. Na verdade, eles parecem ter o suficiente para gastar mísseis de cruzeiro de nível operacional em alvos táticos. A suposição de que existem 4.000 mísseis de cruzeiro e balísticos no inventário russo não é irracional. Essa produção provavelmente aumentará, apesar das sanções ocidentais. Em abril, a ODK Saturn
que fabrica os motores dos mísseis Calibre, anunciou mais 500 vagas de emprego. Isso sugere que mesmo neste campo o Ocidente só tem paridade, quanto muito, com a Rússia. Bom, e o artigo fala-nos aqui de que estas suposições precisamente sobre a produção industrial de armamento partiu aqui de pressupostos errados. A primeira suposição, o primeiro pressuposto é que a primeira suposição-chave sobre o combate futuro é que as armas guiadas com precisão reduzirão o consumo geral de munição, exigindo apenas um disparo para destruir o alvo. A guerra na Ucrânia está a desafiar esta suposição. Muitos sistemas de fogo indireto, portanto chamado DUMB, não é? O fogo cego, no fundo, da artilharia mais convencional, está a alcançar muita precisão sem precisar de orientação. E ainda assim, o consumo geral de munições é enorme. Parte do problema é que a digitalização de mapas globais, combinada com uma proliferação massiva de drones, permite a geolocalização e o direcionamento com maior precisão. Portanto, mesmo estes sistemas de artilharia mais convencionais, atualmente suportados por drones, por geolocalização, por mapas digitalizados, permite que consigam obter maior precisão e, portanto, neste sentido, reduzir o consumo de munições. No entanto, apesar disso, o consumo de munições continua a ser enorme, de acordo aqui com o artigo. A segunda suposição crucial é de que a indústria pode ser ligada e desligada à vontade. Esse modo de pensar foi importado do setor empresarial e espalhou-se pela cultura do governo dos Estados Unidos. No setor civil, os clientes podem aumentar ou diminuir os seus pedidos, o produtor pode ser prejudicado por uma queda nos pedidos, mas raramente essa queda é catastrófica, porque geralmente há vários consumidores e as perdas podem ser distribuídas entre os consumidores. Infelizmente, isso não funciona para as compras militares. Há apenas um cliente nos Estados Unidos para projéteis de artilharia, que são os militares. Uma vez que os pedidos caem, o fabricante deve fechar as linhas de produção para cortar custos e permanecer no negócio. Pequenas empresas podem até fechar totalmente. E gerar uma nova capacidade é muito desafiador, especialmente porque há tão pouca capacidade de fabricação para atrair trabalhadores qualificados. Isso é especialmente desafiador porque muitos sistemas de produção de armamento mais antigos são intensivos em mão de obra, a ponto de serem praticamente construídos à mão, e leva muito tempo para treinar uma nova força de trabalho. Os problemas da cadeia de suprimentos também são problemáticos porque os subcomponentes podem ser produzidos por um subcontratado que sai do negócio com perda de pedidos ou de reequipamento para outros clientes, ou que depende de peças do exterior, possivelmente de um país hostil. O quase monopólio da China de materiais geológicos raros é um desafio óbvio aqui. A produção de mísseis Stinger não será concluída antes de 2026, em parte devido à escassez de componentes. Relatórios dos Estados Unidos sobre a base industrial
de defesa deixaram claro que aumentar a produção em tempos de guerra pode ser um desafio, se não impossível, devido a problemas na cadeia de suprimentos e à falta de pessoal treinado devido à degradação da base de produção nos Estados Unidos. Finalmente, há uma suposição sobre as taxas gerais de consumo de munições. O governo dos Estados Unidos sempre baixou esse número. Da era do tempo do Vietnã até hoje, as fábricas de pequenas armas foram reduzidas de 5 para apenas uma. Isso ficou evidente no auge da guerra do Iraque, quando os Estados Unidos começaram a ficar com poucas munições para pequenas armas, fazendo com que o governo dos Estados Unidos comprasse munições britânicas e israelitas. A certa altura, os Estados Unidos tiveram que mergulhar, inclusivamente no estoque do Vietnã e até mesmo em munições da época da Segunda Guerra Mundial para alimentar o esforço de guerra. Isso foi, em grande parte, resultado de suposições incorretas sobre a eficácia das tropas americanas, diz-nos aqui o artigo. De facto, o Government Accountability Office estimou que realmente foram precisos muito mais disparos para matar, diríamos assim, um insurgente, para que as tropas fossem eficazes do que aquilo que inicialmente se previa. Infelizmente para os Estados Unidos, a sua cultura de armas garantiu que a indústria de munições para armas pequenas tivesse uma componente civil nos Estados Unidos. Esse não é o caso de outros tipos de munições, como mostrado anteriormente com os mísseis Javelin e Stinger. Sem acesso aqui à metodologia de como é que o governo terá feito estas contas, é impossível entender porque é que as estimativas do governo dos Estados Unidos estavam erradas. Mas existe o risco dos mesmos erros, que os mesmos erros tenham sido cometidos por outros tipos de munições. Em conclusão, a guerra na Ucrânia demonstra que a guerra entre adversários pares ou próximos exige a existência de uma capacidade de produção da era industrial tecnicamente avançada, em escala de massa, produção, portanto, massiva. A investida russa consome munições a taxas que excedem massivamente as previsões dos Estados Unidos e a produção de munições. Para que os Estados Unidos atuem então como arsenal da democracia na defesa da Ucrânia, deve haver um grande olhar, um grande cuidado aqui sobre a maneira e a escala em que os Estados Unidos organizam a sua base militar industrial. Esta situação é especialmente crítica porque por trás da invasão russa está a capital industrial do mundo, que é a China. À medida que os Estados Unidos começam a gastar cada vez mais os seus estoques para manter a Ucrânia na guerra, a China ainda não forneceu qualquer assistência militar significativa à Ucrânia. O Ocidente deve assumir que a China não permitirá que a Rússia seja derrotada, especialmente por falta de munição. Se a competição entre as autocracias e as democracias realmente entrou numa fase militar, termina aqui dizendo-nos o autor, então o arsenal da democracia deve primeiro melhorar radicalmente a sua abordagem à produção de material em tempo de guerra. E isto leva-nos aqui para uma reflexão que nos mostra que esta guerra na Ucrânia está a gastar munições massivamente. Munições, portanto, que a capacidade industrial dos países ocidentais não é capaz de
no presente momento, de repor com facilidade. E, portanto, podíamos dizer que estas ajudas militares que têm sido dadas à Ucrânia, não só em relação às necessidades, às solicitações que eles pedem, não é possível satisfazer essas necessidades, como ainda poderíamos dizer que está a gastar criticamente reservas dos países da NATO, não é? Reservas de armas, reservas de munições, que poderão estar a pôr em causa, pôr em risco a nossa segurança. Veja-se, por exemplo, aqui um artigo recente também uma comunicação do primeiro-ministro da República Checa que nos diz que a República Checa praticamente esgotou a capacidade de proporcionar armas à Ucrânia, armas da era soviética que eles proporcionaram na expectativa de que essas armas possam vir a ser depois repostas por armas de fabrico recente, de fabrico alemão. No entanto, daquilo que se sabe, a própria Alemanha, como tem sido difundido na comunicação social, terá ela própria dificuldade em fornecer as armas à Ucrânia, que ela própria acordou ceder, precisamente por causa dos tempos de produção. Isto, como digo, mostra a fragilidade dos países ocidentais neste momento em relação àquilo que é a sua capacidade militar, um risco muito grande perante, e que nos deve preocupar a todos perante aquilo que tem sido esta escalada do conflito e as mudanças, as grandes mudanças geoestratégicas que parece que estão a acontecer no mundo neste momento. Espero que este vídeo tenha sido elucidativo. E se gostaram, subscrevam e resta-me desejar-vos que fiquem bem.